principal da minha participação aqui é tentar compartilhar com vocês algumas angústias que eu tenho quando nós nos aproximamos de uma situação em que potencialmente muita coisa já poderia ser resolvida dentro desse conceito de saúde digital e a gente ainda vê uma série de problemas se arrastando cronicamente por falta de uma dessas palavrinhas mágicas, e no caso eu escolhi a palavra convergência. Quando a gente utiliza a tecnologia da informação e das comunicações, as novas tecnologias digitais, essas tecnologias emergentes, eu me lembro de uma vez que eu fiquei muito tempo atrás de saber o que eram mesmo novas tecnologias. Eu ia buscar as pessoas falando em novas tecnologias, eu procurando um significado disso. Um belo dia eu ouvi, Nossa Senhora, tenha calma, você está procurando demais uma coisa que todo mundo já sabe o que é. Né? Bom, mas, veja, em que situação nós estamos hoje? Né? Nós estamos numa situação em que a força dessas novas tecnologias, dessas tecnologias emergentes, elas são uma força indescritível, um caminho que não tem volta, e o benefício é de tal ordem que nós não podemos hoje cometer um dos erros que eu acho que não está sendo cometido, que é deixarmos as novas gerações de profissionais de saúde saírem para só muito depois ir aprender como é que vai lidar com isso. Né? E é fundamentalmente isso que eu tenho interesse em compartilhar com vocês. Né? Saúde digital, da mesma forma que telesaúde e telemedicina, pode ser mencionado, descrever como a união das tecnologias digitais da informação e das comunicações com os cuidados na saúde, pode ser que aproveite os cuidados à distância, no impedimento de tempo, no impedimento geográfico. É muito fácil dizer saúde digital, de uma forma muito fácil, seria a convergência dos cuidados na saúde, com a internet, com a web, com todas essas ferramentas que hoje estão disponibilizadas. Né? Por trás disso, existe uma gama imensa de novas coisas que todo santo dia estão aparecendo, cada vez mais sofisticadas, novos meios de comunicação que mudam o relacionamento completamente entre as pessoas, e não muda só entre as pessoas, muda o relacionamento que nós temos conosco mesmo. Estamos numa situação, por exemplo, que hoje não há mais quem possa dizer assim, eu não quero que falem de mim. Porque se você colocar seu nome na internet, pode ficar certo que alguma coisa vai estar lá. Pode ser até que seja uma coisa desagradável, que outro dia eu coloquei o meu nome na internet e descobri que a fotografia que ainda tem lá foi antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, portanto eu estou lá 30 quilos mais gordo. Eu gostaria muito mais que tivesse. Mas como eu hoje estou no Sinforgedes, muito provavelmente daqui a pouco eu estarei um pouco mais longínquo, mais brevinho, como diz minha esposa, meu marido 54, porque apesar eu vestia roupa 60, 58, né? Hoje eu sou marido 54, né? Tá certo? Mas se nós não podemos evitar que falem de nós podemos dizer, nesse caso eu vou vender a minha versão. E a versão que nós podemos vender hoje, ela será tanto melhor quanto mais nós pensarmos convergentemente. Por quê? Porque se nós começarmos a separar as coisas, nós vamos ter resultados inferiores e muitas vezes resultados que se digladiam. Essa foi a razão, por exemplo, que quando surgiu o programa de telesaúde, nós fomos um dos primeiros núcleos do Brasil, e depois surgiu o programa da Universidade Aberta do SUS, eu consegui fazer ver a administração superior aqui da universidade que seria muito interessante que nós criássemos um núcleo para que esse núcleo tratasse de forma convergente essas duas coisas. Porque separar a educação à distância por um lado, a telesaúde por outro, é você estar querendo fazer, tá certo? Uma repetição muitas vezes desnecessária e muitas vezes criando um conflito que não deveria existir nunca. A mesma coisa é quando nós pensamos em saúde digital. A saúde digital, esse termo inclusive já não é um termo assim muito velho, já há 15 anos atrás, um pouco mais de 15 anos atrás, esse autor, eu encontrei essa referência, ele falando, tá certo? Exatamente na convergência que a internet deveria ter com os cuidados na saúde para que nós pudéssemos oferecer uma série de coisas melhores, mais baratas, mais efetivas do que aquilo que estava podendo ser ofertado naquela época. Mas é ainda um terreno muito movediço, que a gente encontra poucas pessoas assim, pesquisando de forma mais demorada, mais intensa,
E nessas situações, há sempre interesse em observar quem são os principais players, quem são os principais interessados. E há hoje uma afirmação muito interessante nessa área, dizendo que, embora aí a gente esteja dizendo que tudo isso que a saúde digital promete, que é facilitar a vida dos pacientes, facilitar a vida administrativa das operadoras, diminuir os custos, reduzir riscos com o uso de prontuário eletrônico, reduzir gastos desnecessários, melhorar a qualidade da atenção, do acesso, democratizar o acesso, e vai por aí afora, pode inventar coisa boa que isso aí vai responder. É de interesse tudo isso, né, das operadoras, das companhias farmacêuticas, das companhias de produtos médicos, dos empregadores, distribuidores e consumidores. Tudo sinaliza no sentido de que talvez a grande resposta seja nós informarmos cada vez mais aos consumidores dessas potencialidades para que eles passem a ser o grande motor, a grande exigência para que isso se torne realmente efetivo. Não se trata, portanto, de ajudar a uma operadora que quer racionalizar seus custos. Assim, tudo que nós pudermos fazer para informar, para melhorar a qualidade da informação que chega no paciente, que chega no futuro usuário, que chega no consumidor, a respeito daquilo que ele tem direito de exigir, porque as novas tecnologias digitais, essas tecnologias emergentes, podem proporcionar isso com uma qualidade que ele não terá sem isso, vale a pena. Porque será esse consumidor que no futuro vai dizer: eu vou escolher esta operadora porque esta operadora pode me dar esse tipo de tratamento adequado. E nós não estamos falando aqui simplesmente de consulta via internet, de mandar fotografia pelo WhatsApp, etc. e tal. São coisas com um alcance muito maior. Hoje, por exemplo, o grande avanço que existe na anestesia tem sido, ao longo dos anos, não só no desenvolvimento de novas drogas e novos protocolos, tem sido na monitorização. Nós hoje, com um paciente com uma simples anestesia geral, que convencionalmente se faz não sei quantas por dia, nós monitorizamos a pressão, nós monitorizamos a pressão parcial de oxigênio, nós monitorizamos o pulso, nós monitorizamos quando ele está exalando de CO2, e um aparelho cheio de alarmes, com possibilidade de você registrar tudo aquilo. E se você quiser, pode inclusive hoje também fazer um registro do eletrocefalograma do paciente e depois ter um traçado disso. Muito bem. Mas isso não é ainda o grande avanço, porque o grande avanço vai ser quando você puder dizer: a nanotecnologia está produzindo sensores que vão ser colocados na sua circulação e ela vai ficar, esse nano no seu dia da vida vai ficar circulando aí, mandando informação a respeito de você com muito mais rapidez, muito mais facilidade, muito melhor resultado. Nós temos isso hoje dentro da radiologia. A radiologia hoje avançou muito. Eu, algum tempo atrás, descobri que de uma paulada só, o tempo realmente nunca é muito magnânimo com a gente, né? De repente eu descobri que eu estava há um tempo só com anemia. De repente eu descobri que eu estava com hipotireoidismo, com hipovitaminose D, está compreendendo? E a minha glicemia bastante descompensada. Eu digo: opa, velho, tu tá te encaminhando por rapaz. E a anemia foi o que mais preocupou, porque eu digo: rapaz, será que é um câncer de colo? Graças a Deus não era. Mas que eu fiquei preocupado, fiquei. Aí já fazia endoscopia, né? Nesse momento você começa a ter noção de quantos orifícios naturais seu corpo tem, porque eles arranjam um jeito de passar orifício natural em todo o campo. Depois que exploraram todos os que Nosso Senhor mandou comigo nessa versão, ainda disseram assim: rapaz, você precisa engolir uma cápsula que vai ficar durante 24 horas fotografando você por dentro, de cima a baixo. E eu engoli aquela cápsulazinha, que não é nada de barata, né? E aí saiu todo o retrato interior, e graças a Deus eu não entendo aquelas fotografias, mas o cidadão que me fez engolir aquela cápsula entende e me disse: não, rapaz, você está com um anjo, não sei o que, das quantas e tal, tenha calma, que não é dessa ainda que você vai, não, tudo e tal. Quer dizer, eu fiquei aqui com o negocinho pendurado aqui, fotografando lá por dentro. Eu digo: menino, não descobre besteira aí não, e tudo e tal. No outro dia chegou aqui, interpretou e estava tudo bem. Vejam, isso hoje é uma realidade que só é possível às custas de uma das coisas que está enfechada dentro dessa saúde digital. Mas o grande esforço que deve ser feito, o grande esforço que deve ser feito, na verdade, é informar
ao usuário de que ele é potencialmente digno e merece ser tratado desse jeito. Tudo aquilo que a gente puder, quer dizer, vejam, é uma postura completamente diferente, porque há pouco tempo atrás a gente estava preocupado era com aquele paciente que chegava, tá certo? Dentro do nosso consultório, e disse que ia fazer tinha feito uma pesquisa na internet e de repente queria saber mais do que a gente como médico. E tinha pesquisado num monte de campo que diz um bocado de besteira e queria, às vezes, um tratamento alternativo proposto por não sei quem, achar que estava com a opção melhor que aquela alternativa que a gente estava ali, com base em toda a medicina baseada em evidências, etc. Hoje não. Hoje você tem que trabalhar, inclusive, nisso. Rapaz, quanto mais esse usuário for informado, eu hoje dando aula na faculdade, falei para os meus alunos, vai chegar um ponto em que você tem que saber essas coisas. Porque o seu médico vai chegar e vai dizer assim, ou o seu paciente vai chegar e vai dizer assim, o senhor entende disso aqui? Entendo não, pois eu vou procurar outro. Por quê? Porque eu vou sentar ali ao lado e vai ter uma outra pessoa que eu vou encontrar rapidinho pela internet, sem muito esforço, que vai dizer, esse doutor trabalha nisso, esse doutor entende disso, esse doutor tem trabalho publicado nessa área e tal, esse doutor aqui usa saúde digital. Então isso se torna mais confiável, porque ele usa saúde digital e usando saúde digital ele tem condições de apresentar coisas melhores. Bom, mas isso dito aqui pelo Luiz Roberto, que conseguiu resolver o problema da anemia, do hipotiroidismo, que por ano tem 4 é barato, graças a Deus, hipovitaminose D e algumas coisas e tal, isso, tá certo, talvez não tenha muito valor, porque o Luiz Roberto é pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que um belo dia barrou com essas coisas todinhas aí e conseguiu descobrir quanto isso pode realmente ser útil para a gente. Mas olha, tem um cardiologista americano que está muito famoso, tá compreendendo, que é o Eric Topol, que escreveu, olha, esse livrinho aqui, esse é um dos livros que ele tem, muito interessante, a respeito de como essas novas tecnologias emergentes, a saúde digital, vai causar uma destruição, está compreendendo, da medicina, como nós temos aqui, da saúde, mas esse cruzamento da saúde, dos cuidados da saúde com a tecnologia, leva a uma destruição, desculpe aqui está errado, uma destruição criativa, porque a partir daí, empoderando o paciente, nós vamos, desculpe esse termo empoderando, esclarecendo o paciente, nós vamos cada vez mais transitar para um novo tipo de atendimento à saúde. E esse novo tipo de atendimento à saúde será muito mais racional, muito mais produtivo, diminuirá enormemente a conta do desperdício que a gente vê crescer todo santo dia neste país. E, para começar a história, os primeiros usuários que nós deveríamos tentar esclarecer bastante são os nossos dirigentes e os nossos governantes. Porque eu faço esse teste sempre com os alunos da faculdade e com vários amigos. Você chega em época de eleição, você vê aquela monótona repetição de que a educação precisa melhorar, que a saúde precisa melhorar, que é saúde para isso, saúde para aquilo, saúde para não sei o quê, vamos isso, vamos aquilo, sim, precisa melhorar, mas ninguém diz como melhorar. Mas, senhor candidato a isso ou aquilo outro, nós temos uma ferramenta que está efetivamente provado que ela pode melhorar. Isso chama-se saúde digital. Há algum tempo, quando nós tentamos colocar em todo o estado do Ceará um aparelho de eletrocardiografia digital, para não ficarmos só os 30 e poucos municípios que nós temos hoje, que mandam eletro do interior, nós damos o diagnóstico, já temos mais de 17 mil eletros voltados ao longo desses anos. E nós tentamos dizer que seria bom colocar nos outros 100 e tantos municípios do Ceará. A resposta que eu recebi do gestor é que era muito caro colocar aqueles aparelhozinhos lá. Quanta coisa cara que eu vi colocado no Ceará que não foi nem terminado, não foi nem concluído. E tem muito mais coisa cara nesse meu Brasil, muito mais coisa cara a ponto de se fazer isso. Uma vida que se perde, tá certo? Por um diagnóstico errado, mal dado, tardio, já não tem preço. Então são 100 e poucos, 150 aparelhos de eletrocardiografia digital que poderiam universalizar isso, um atendimento extremamente fácil e simples, no momento em que nós temos aí o interior comunicado com a capital, os anéis todos se falando e tudo.
um eletrocardiograma, um traçado de um eletrocardiograma digital em 12 derivações, tem um tamanhozinho de 10K, vai até por telefonia celular, se você quiser. Tenha santa paciência. Então, nós temos que realmente esclarecer a população de que essas coisas existem e que elas são potencialmente benéficas, e é atrás delas que nós temos que correr para ganhar tempo, né? Diante disso, aí vem aquela perguntinha: e o que é que nós estamos fazendo com os nossos futuros profissionais dentro das escolas da área da saúde onde nós trabalhamos? Com os nossos médicos, as nossas enfermeiras, os nossos dentistas, e os outros, estou falando dos mais, das áreas mais tradicionais. Infelizmente, estão fazendo quase nada, porque em poucos locais se pensa na importância de que isso possa ser algo a ser tratado, ensinado, mostrado de uma forma transversal ao longo da formação de pessoas como essa. Nós ainda temos profissionais de saúde que saem, lamentavelmente, com um nível de letramento digital e informacional muito baixo. Inúmeros profissionais que não sabem muito bem fazer uma pesquisa, e se não sabem fazer uma pesquisa orientadamente, como é que eles vão sobreviver no mundo onde nós somos aprendizes ao longo da vida e para o resto da vida? Isso é uma lei que está escrita aí para todo mundo, isso não é só para mim não. Todo mundo tem que continuar aprendendo para o resto da vida, porque se você não continuar aprendendo o resto da vida, eu não faço hoje a mesma cirurgia para reconstruir o esôfago cervical que eu fazia quando eu terminei minha residência há mais de 20 e poucos anos atrás, porque surgiram técnicas novas, fios novos, maneiras novas. Quer dizer, quando eu olho como é que eu fazia alimentação enteral, eu não sei quantos anos atrás, e como é que é feita hoje, e a Nossa Senhora, é uma diferença tão grande, está compreendendo, que eu digo, meu Deus, por que não começou logo por aqui? Porque a tecnologia para isso não existia, mas hoje existe. E você tem que fazer. E barateou, os custos baixaram, as coisas são viáveis, e você salva uma quantidade enorme, beneficiou uma quantidade enorme de pacientes hoje com isso. Né? Muito bem. Como chegam esses profissionais, então, na atenção primária? Desmotivados. Por exemplo, se você tem um aluno de medicina que nunca participou de uma web conferência, se você tem um aluno de medicina que nunca viu uma teleconsulta, quando ele chega lá na atenção primária, que você vai dizer para ele que tem disponibilidade de ele pedir uma teleconsulta, você acha que ele se motiva para fazer isso, ele não foi educado para isso? Não se motiva, ele vai inclusive achar que aquilo lá, para arranjar o máximo serviço que eu fazer, eu não vou ganhar nada mais para fazer isso aqui. Ainda chegar em casa e entrar na internet e botar aqui história de paciente e no outro dia procurar saber se tem resposta. Isso aqui não vão nem responder, etc. e tal, companheiro de nada. Por quê? Porque você tem pouquíssimos professores que levam seus alunos para demonstrar esse método, quando esse método está viável, podendo ser feito e trabalhado a qualquer hora. Eu tenho colegas, nós fizemos um piloto de teledermatologia antes de implantar a teledermatologia na faculdade. Fizemos um piloto de 100 casos. No piloto, deu logo para mostrar que o índice, a necessidade de transferência de paciente para vir do interior, para mostrar sua feridinha, sua peredinha, sua manchinha, caiu em mais de 90%. O que nunca ninguém mostra é como é que um paciente que tem uma doença dermatológica dessa, que atrapalha muito a convivência social dele, fica se sentindo, porque não pode sair de casa para conviver com ninguém, porque todo mundo fica logo olhando para as feridinhas dele, para as peredinhas dele, para as manchas dele e tudo, e ele se sentindo assim, tá certo? Sei lá, sentindo pior as pessoas, quando as coisas podem ser resolvidas à distância. Do outro lado, um colega que fez um estágio em dermatologia e me confessou, Luiz, eu consigo dar os diagnósticos de coisas aqui muito raras que aparecem, algumas coisas até que eu sei manusear, mas são condições que denotam, necessitam de um tratamento que é tóxico, e como eu não sou dermatologista, se eu passar isso e o paciente apresentar uma toxicidade, vão dizer, tá vendo, você é um médico generalista, você nem dermatologista está passando remédio para o paciente passar mal. Se esse mesmo colega tem, à distância, o apoio de alguém que é especialista e que pode dar respaldo ao que ele está fazendo, melhora a qualidade do diagnóstico, o colega não se sente só, o colega se sente apoiado e o paciente
vai resolver o problema dele sem ter que enfrentar essa maratona de viagem que acordar às 6 horas da madrugada, ainda vir com a casa de apoio, ainda ficar dependendo de uma pessoa que, tomando conta da casa de apoio, por acaso é amiga da pessoa que trabalha no ambulatório do hospital terciário, porque se não for assim, não consegue uma vaga. Isso é injustiça. Isso é injustiça. E não é bradando aí, palavra de ordem, etc., companhia limitada, que nós vamos resolver isso. A gente vai resolvendo isso, como? Disponibilizando acesso à saúde através da saúde digital, dos recursos que existem hoje. Né? Na maioria das vezes são pessoas que ainda não sabem direito o que é um curso online, portanto, não sabem escolher direito um curso online, não sabem como trabalhar para serem bons alunos online. A alternativa de apoio à decisão disponível, como eu já disse também, muito pouco conhecida, e as oportunidades de educação permanente da Unasul, da Universidade Aberta do Sul, tá certo? Estão ainda muito pouco conhecidas, muito pouco utilizadas. Mas nós temos condição de fazer tudo isso com qualidade, vencendo muita resistência. Assim, algumas indagações se tornam também propostas. Por exemplo, por que nós não induzimos uma política institucional para o uso dessas tecnologias emergentes nos processos de ensino e aprendizagem na área da saúde? Por quê? Todo mundo sabe que a coisa mais difícil é conseguir médico trabalhar em equipe. Todo mundo sabe disso. Está mais velho do que a idade da minha avó, que da minha tataravó, que já faleceu. Por que nós não colocamos o ensino da telesaúde em equipes multidisciplinares, se vão ter que trabalhar em equipes multidisciplinares no interior do Estado, na atenção básica, na atenção primária? Por quê? Porque o problema não é dizer que A vai substituir B e B vai substituir A, não. A vai trabalhar no que tem que trabalhar, conhecendo o que B tem que fazer, e B vai fazer a mesma coisa, sem esquecer de convergir e sem esquecer de dar retorno, de dar feedback. E a grande desgraça do negócio é a falta da informação. Né? Por que nós não induzimos a formação docente? Desculpa. Por que nós não induzimos a formação docente no uso da internet, no uso intensivo dessas tecnologias voltadas para a EAD? Por quê? A grande maioria das vezes, o que a gente vê são professores de alta cultura, etc., que querem utilizar a EAD, mas não querem aprender o que é EAD. É a mesma coisa que eu quisesse aprender a pilotar avião, mas não quisesse fazer o aeroclube. Né? E o problema é que quando o avião cai, não morre só o aprendiz de piloto. Ele sempre tem alguém que ele vai dar um jeito de quebrar a casa e queimar a casa dos outros por aí. É difícil desse jeito. Mas qual é o incentivo para alguém aprender o que é EAD? Né? Muito bem. Há oportunidade de treinamento para familiarizar docentes, discentes, por isso que é o ensino virtual, participativo, colaborativo, para a construção coletiva do conhecimento. Quem ainda está hoje na era de o segredo é a alma do negócio, pode ficar com o seu segredo e vá para o caixão com o seu segredo, que é o caminho mais fácil que você vai encontrar de ir para o caixão. Porque hoje, pessoal, a lógica da internet é a lógica diferente, é a lógica da abundância e a lógica do compartilhamento. E não sou eu que digo isso, não. Isso está num livro muito bonito, que foi uma tese de doutorado de uma autora que ela transformou esse livro e botou um título poético, Das Estrelas Móveis do Pensamento. E está lá escrito isso. É a lógica da abundância, a lógica do compartilhamento. Então nós precisamos induzir isso. A lei Diretriz e Bases, está compreendendo, aprovou a EAD e para essa lei entrar em ação, meu Deus, foram décadas para que isso ocorresse. Né? Então, isso não pode mais continuar desse jeito. Vamos favorecer o aprimoramento do letramento digital e informacional de docentes e discentes. Temos que acabar com essa história de gente da saúde só achar que computador dá choque. Eu não tenho jeito para usar isso, eu não gosto de usar isso. Você usa tudo que você quer desde que você aprenda. Eu costumo dizer isso para os alunos quando eles estão saindo para fazer residência de cabeça e pescoço. Eu digo, rapaz, eu não tenho medo de concorrência, não é por causa de nada não, sabe por quê? É porque quando eu me interesso para aprender uma coisa, eu aprendo. Aprendo, porque nós temos que, hoje, desenvolver a capacidade de aprender conosco mesmo, porque somos nós que aprendemos conosco. Ninguém nos ensina e ninguém ensina nada a ninguém. Olha, o Frei Caio ensina muito tempo. E é a mais pura verdade. Agora, se você não se interessa, quando a gente começa a trabalhar com metodologia da pesquisa, que chega
um aluno querendo fazer mestrado, tudo, a primeira coisa que eu logo imagino é assim, rapaz, será que ele gosta desse assunto? Ele só ouviu falar. Porque se ele ouviu falar e está muito entusiasmado e acha que aquilo é a bola da vez, mas é um assunto que ele não gosta, pode ficar certo. Ele vai fazer tudo errado. Aí eu dou logo o jeito de chamar assim e dizer, rapaz, eu acho que não é bem a sua praia, não. Você está muito alegre com essa sua roupa aí, quer ver? Mas, rapaz, algo aqui dos meus cabelos brancos mostra que você gosta mesmo é de azul. E aí eu testo para ver se o cara gosta mesmo do verde, porque se ele não gostar do verde, e trabalho com uma figura difícil, que é cirurgião. Porque quando o cirurgião vai fazer qualquer trabalho de pesquisa e não tem um corte de costura no meio, parece que estão falando mal da mãe dele. Ele se sente tão injuriado quanto se estivessem falando mal da família dele. Ele não consegue entender que não precisa estar fazendo cirurgia robótica para poder estar trabalhando em algo produtivo dentro da saúde digital. E isso aí é extremamente produtivo. Né? Enfim, vamos difundir as alternativas de apoio à decisão, vamos difundir as oportunidades de educação da UNASUS, tá certo? Vamos convergir, nós temos cursos muito bons que foram feitos baseados em pool de gente, em pool de pessoas, em pool de técnicos, porque nós não tínhamos todas as competências técnicas aqui, o Maranhão também não tinha todas, e as competências que tinham lá eram complementares para aqui. O que eu fiz lá com a colega que é coordenadora de lá? Vamos sentar, vamos convergir, você produz uma parte, eu produzo outra, e é até bom, porque a gente aprende a produzir isso em escala, e deu certo, e o curso funcionou muito bem. Né? Olha, há necessidade de criar também políticas que sejam permanentes para a atração dos egressos. Eu fico imaginando na quantidade de alunos que já foram formados na minha faculdade e que a gente não sabe o que esses alunos estão mais fazendo onde eles estão. Eu tive essa noção quando um professor que já se aposentou e colaborou muito conosco da área da neurocirurgia começou a topar fazer segunda opinião formativa, que na época a gente ainda não tinha um sistema para gerenciar isso, e a gente fazia marcando webconferências, né? E ele também fazia algumas webaulas. E o que mais satisfazia, está compreendendo, era ele chegar assim, sorridente e dizer, mas Luiz, rapaz, tanto tempo que eu não vi um aluno fulano de tal, tanto tempo que eu não via fulano de tal, tanto tempo que eu não via, e quando foi hoje eu fiz uma webconferência, ele estava lá, e ele assistiu, e me perguntou, e foi muito bom, ele quase que dizia assim, eu estou me sentindo um professor renovado. Quer dizer, nós temos uma política de resgatar os nossos alunos egressos. Por quê? Porque eles estão necessitados, tanto quanto quaisquer outros, de utilizar isso. E talvez até tenham vontade. Por exemplo, alguns dias atrás eu vi o seguinte comentário. Eu tenho muita vontade de fazer o mestrado. Mas, rapaz, o problema é que a gente não encontra o mestrado que funcione essa parte teórica à noite. E você chega na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Ceará, à noite, você tem até medo de ir lá, né? Porque simplesmente nem iluminação que preste tem. Mas não poderíamos utilizar, é justo pegar tudo aquilo que custou dinheiro do contribuinte e deixar um turno todo fechado à noite, onde a gente tem coisa de qualidade para aproveitar, onde a gente tem coisa de qualidade para oferecer. Né? E, enfim, é muito bom trazer essas perguntas todas para cá, porque aqui, pelo menos eu sei que os espíritos estarão menos armados e a resistência será menor. E além disso, o nosso núcleo cresceu muito, mas muito, a partir do momento em que a gente pôde contar com o apoio das colegas da ciência da informação. Eu, um dia, por acaso, vi um trabalho que quando a gente quer trabalhar bem na produção científica na área da saúde, é muito importante ter o apoio de cientistas da informação. E um dia não conhecia a professora Lívia e fui numa reunião lá no Recife, contar com a malandragem, tá? E aí começaram a dizer, a professora Lívia vem aí, a professora Lívia vem aí, ela é da ciência da informação. Ciência da informação, esse termo para mim é novo. Aí um colega lá disse, rapaz, é o pessoal da biblioteconomia. E eu, com a língua muito grande, disse, rapaz, que upgrade, hein? Da pessoa. E aí chegou a professora Lídia, né? E foi logo assim, uma amizade, logo assim, início já tal. E aí foi uma primeira vista, etc, tudo e tal, né? Quando eu formulei o convite, estava pensando nesse núcleo e tudo e tal, ela disse, mas você sabe que é Chique é outra coisa, né? Eu estou indo para o Canadá, conheço
família, meu esposo, estamos indo fazer aí uma viagem que eu faço daqui para o Baturité, aquela aí no Canadá, né? Mas eu digo, rapaz, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Isso não tem problema, eu vou guardar a sua vaga, está compreendendo? Nós vamos ficar conversando por e-mail, tá certo? E assim que você chegar, e não teve dúvida, eu sabia exatamente, eu só não sabia a hora que ela chegava no aeroporto, mas o dia eu sabia. Quando ela chegou, no outro dia estava lá o e-mail, olha a vaguinha, o convite para o teto está lá. E realmente, todas as pessoas da área da ciência da informação com quem nós temos interagido nesse tempo, tem nos ajudado muito. São mais de 10 pessoas hoje. O meu orientador perguntou lá para a Mirislene, chamando ela de Mirislena. Mirislena, você está aqui há quantos anos? Aí eu disse, ela está aqui desde o tempo que ela era Mirislene. Aí eu disse, é Mirislene? Aí a Josi, olha que grande, né? Aí a Josi foi e disse assim, estamos aqui há 5 anos, eu digo, e fazem parte aí do famoso grupo das meninas amigas, não deixa mais, não, viu? Muito obrigado a todos, espero vê-los nos oceanos da internet com a melhor saúde digital que esse país merece e possa ter.